Olá pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana. E dessa vez a indicação é do nosso irmão, grande amigo, professor da PUC Goiás, Djalma Neto. Djalma, olha lá, espero que goste. Caso Leblon, Rio de Janeiro. Antes de falar do caso propriamente dito, vamos trabalhar com os instrumentos que podem ser aplicados ao caso. Em 1984, nós trouxemos da Alemanha 3 institutos que são preciosíssimos para isso que nós vamos falar hoje. Primeiro é a Sociedade de Risco. É um instituto que diz o seguinte: olha, numa sociedade muito inflada, com muita gente, não é possível pensar que nós tenhamos um agente público para cada cidadão. Então o cidadão deve se resguardar, ou seja, tomar cuidado quando sai à rua para não ser assaltado, tomar cuidado com a roupa que veste para não receber certos xingamentos, com o que fala para não ser processado e compelido à indenização. E esse instituto, ele anda de mãos dadas com outro conhecido como agir comunicativo, ou seja, em qualquer lugar onde tenhamos pessoas se comunicando, cada qual é responsável por aquilo que diz, por aquilo que faz e automaticamente por aquilo que causa. Dos 2 institutos, desembocamos no terceiro, que é conhecido como imputação objetiva. Ou seja, o agente que der causa ao resultado poderá ser responsabilizado na medida do que fez, não do que foi provocado e não daquilo que nós queremos que ele responda. Eu só posso ser responsabilizado por aquilo que de fato eu fiz. Um outro instituto muito importante está no artigo 5º da Constituição, inciso 9, que fala sobre a liberdade de expressão. Preste atenção, olha só. A natureza racional do indivíduo é um direito a qualquer manifestação, seja ela livre de ideias, pensamentos, sem medo de qualquer constrangimento por parte do governo ou de qualquer ente da sociedade ou pessoa que esteja nessa sociedade. Né? Ato obsceno, artigo 233 do Código Penal. O ato obsceno é aquilo que atenta à moralidade pública, seja num local público ou de acesso público. Vias de fato. Menos que lesão corporal. Vias de fato está no artigo 21 da Lei das Contravenções, que é o Decreto-Lei 3688 de 1941. Um tapa nas costas, um arremesso de copo, um tapa no rosto, um empurrão, configuraria vias de fato, que é um pouco menos do que o artigo 129 do Código Penal, lesão corporal. Difamação. Eu difamo alguém quando eu imputo um fato a alguém, chamando essa pessoa de vagabunda, de prostituta, de hétero ou homossexual, para terceiros. Portanto, eu difamo quando atinjo a reputação. Ok? Injúria é quando eu simplesmente menosprezo a pessoa de forma direta, naquilo que ela tem como dignidade ou decoro, aquilo que ela pensa dela, ou acha que terceira pessoa pensa dela. Isso é injuriar. Difamação está no artigo 139 do Código Penal e a injúria no artigo 140. Vamos ao caso. Leblon, 25/9, uma sexta-feira à noite, um Peugeot conversível passeia pelo bairro com 3 integrantes. O motorista, a passageira e uma pessoa sentada no local onde estaria a capota, porque a capota estava rebaixada. A pessoa que está como passageira se chama Priscila. A pessoa que está sentada acima se chama Sheila. Priscila e Sheila estão de biquíni. E segundo uma terceira pessoa de nome Aline, que estava no estabelecimento comercial, num restaurante, com 2 crianças e outras pessoas, quando o Peugeot passou, Sheila beijava Priscila, que beijava o motorista beijava Sheila. E ela se sentiu agredida com essa cena toda, falou alguns impropérios
e tacou primeiro um copo d'água nas costas de Sheila. Não contente com isso, uma outra garrafa d'água nas costas da Sheila também. E não contente com isso, a Sheila mandou parar, desceu do carro, foi até a Aline, deu um empurrão e desferiu um tapa e um soco no rosto. Ao voltar para o carro, alguém que estava na mesa vai atrás dela e agarra a Sheila pela parte de cima do biquíni, arrancando essa parte e deixando os seios de fora. O Peugeot vai embora. A Aline então vai às redes sociais e primeiro diz que a moça estava com fogo, estava, entre aspas, foguenta, e que aquilo parecia preliminares de sexo, parecia um filme pornô, um atentado ao pudor. Atentado ao pudor era o antigo artigo 214, revogado desde 2009, Aline. Portanto, não caracteriza. Por sua vez, a Priscila, com a postagem que a Aline fez, diz que vai processá-la por difamação, para ela simplesmente explicar quem é a prostituta do filme pornô que ela fez referência. E a própria Aline diz que, motivada por um delegado amigo dela, retirou as imagens e o vídeo das redes sociais e que, portanto, também não teria sido agredida, não chegou a pegar nem o tapa e nem o soco. Dentro desse contexto, analisando tudo o que nós temos, vamos pensar nas possíveis responsabilizações. Quando a Sheila recebe nas costas o copo e a garrafa, está caracterizado vias de fato, sem dúvida nenhuma. Quando ela começa a ouvir a Aline xingando no carro, caracteriza, sem dúvida nenhuma, injúria. E quando isso acontece no meio do público e depois naquela postagenzinha da Aline, caracteriza difamação também. Em concurso formal, alguns, e em concurso material, outros. Artigos 69 e 70 do Código Penal, dependendo de como a gente adequa uma coisa ou outra. A Priscila pode responsabilizar? Pode, sem dúvida nenhuma ela poderia. Mas como a Aline colocou e apagou a mensagem, talvez fosse interessante que antes dela pensar numa difamação, como ela disse que vai fazer, ela entrasse com um pedido de explicações em juízo. Artigo 144 do Código Penal, onde você diz para a pessoa, olha, eu queria que você de fato me dissesse, foi contra mim que você falou? Porque se foi, você vai ser processado e eu tenho tudo o que eu preciso para ingressar com o processo por crime contra a honra e logo em seguida pleitear uma indenização. A Aline, por sua vez, pode processar alguém? Bom, primeiro, ela começou quando o carro passou. Não contente com isso, ela diz que não acertou, nem um tapa, nem um soco. E ela posta na rede social, de fato, isso está em toda a mídia, que nós estamos falando de integrantes de um filme pornô. Portanto, não me parece que a Aline, neste momento, tenha direito à indenização. Mas eu diria aos senhores o seguinte, tirando o fato da ausência da máscara e talvez do cinto de segurança, em 2020 você falar que uma pessoa andando de biquíni num carro seja atentatório ao pudor, por assim dizer, provoque um ato obsceno, não me parece razoável. Que uma pessoa esteja beijando uma ou outra pessoa na rua, se não parada do seu lado, também não me parece um contexto muito para ato obsceno. Poderia até ser um contexto homofóbico, por assim dizer. Então eu não consigo enxergar aonde a Aline, talvez com tanta rispidez, dissesse que a sua honra foi manchada. E, portanto, nós estamos, de fato, às voltas com o agir comunicativo. Não gostamos? Ficamos do lado de dentro do estabelecimento comercial ou não saímos de casa, especialmente numa cidade litorânea, como é o caso do Rio de Janeiro. Djalma, espero que tenha gostado. Essas são as notícias da semana. Se inscrevam nas nossas páginas, curtam Facebook, Instagram e YouTube. Fiquem com o meu mais forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.